noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de 1 de Coríntios, capítulo 12. Nós iremos dar sequência nessa mensagem que nós começamos a pregar na semana passada, a respeito dos dons espirituais. Há mais algumas coisas a serem ditas a respeito dele, e será importante para a nossa compreensão. Amém? 1 de Coríntios, capítulo 12, a nossa leitura se dará do versículo de número 7 até o versículo de número 9, apenas para que tenhamos o devido contexto a respeito desse dom. Todos abriram? Por favor, mantenham suas Bíblias abertas depois, porque iremos falar muita coisa hoje a respeito ainda desse assunto. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Amém? Vamos orar? Soberano Senhor, em nome de Jesus, nós já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito a nós. Te agradecemos por tua bondade, te agradecemos pelo perdão de nossos pecados, nós te agradecemos pela horrenda cruz. Obrigado, Senhor, o que seria de nós se não fosse Cristo Jesus? Obrigado por tua santa palavra, e aquilo que cantamos hoje seja a nossa oração, nos ajuda a compreender o teu livro, Pai, para que possamos, de fato, entender a tua revelação. Precisamos do poder e do auxílio do Espírito Santo, que o Espírito possa estar em nós. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, a título de introdução, na semana passada nós iniciamos a pregação a respeito dos dons de curar, e falamos algumas coisas que são importantes a respeito desse dom. Eu queria só fazer um adendo aqui para os irmãos, que talvez, o sermão de hoje fique um pouco estranho da maneira como eu geralmente prego, mas ele fará mais sentido para aqueles que já estavam no primeiro sermão a respeito desse dom. Porque eu não conseguirei mais, no dia de hoje, falar a respeito da natureza desse dom, visto que nós já falamos a respeito disso no sermão passado. A minha preocupação não é tanto com vocês, mas com aqueles que estão nos assistindo em casa. Então, aqueles que nos assistem em casa pela internet, para fazer mais sentido, eu sugiro que assistam o primeiro sermão a respeito dos dons de curar, ok? O que é que nós falamos na semana passada? Apenas relembrando. Nós trabalhamos o conceito de que é o primeiro dom que aparece nessa listagem de Paulo, que ele está no plural. A maneira como Paulo o coloca é um dom que, de forma normativa e nominativa, ele está no plural. Quando nós vamos para o texto sagrado, no original, isto é, no grego, de fato ali ele está também no plural. Dom haris, dons harismata. Então ali ele se apresenta já no plural, e isto porque existe um significado específico da maneira como Paulo está tratando esse dom. E nós falamos que, a partir dessa perspectiva, nós precisaríamos entender pelo menos 3 aspectos daquilo que Paulo estava nos falando a respeito desse dom. Eu tratarei aqui no singular, que fica mais fácil, mas a respeito daquilo que Paulo estava tratando. E trabalhamos aqui, primeiro, a natureza do dom de curar. Trabalhamos esse ponto, isso é bastante importante. Depois nós trabalhamos as categorias que existem a respeito de enfermidades na Bíblia, e mostramos textos bíblicos que coadunam com isso, falando que as enfermidades das Sagradas Escrituras são divididas em 3 categorias. Parece óbvio, mas para muitos irmãos não são. Que são as enfermidades físicas, que geralmente, quando se fala de dom de curar, imediatamente o crente já pensa que se está falando de uma cura física, não tem problema quanto a isso, mas existem
problemas de enfermidades emocionais e mostramos personagens bíblicos que passaram por essas dificuldades nas Escrituras Sagradas, homens de Deus, inclusive piedosos, que tiveram grandes problemas emocionais, alguns a nível de depressão profunda, pedindo que o próprio Deus os matasse, pois não aguentava mais, por exemplo, o peso do ministério. E também temos nas Sagradas Escrituras as doenças espirituais. Me lembro de ter citado no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, um sábado em que o Senhor Jesus vai até uma das sinagogas para cultuar o Senhor, e lá ele encontra uma senhora idosa, que há muitos anos, há 18 anos, sofria de uma enfermidade onde ela andava de forma corcunda. E Jesus imediatamente consegue entender e discernir que não se tratava apenas de uma enfermidade física, mas que era um demônio. E Jesus expulsa aquele demônio, falando que ela era uma filha de Abraão, evidentemente dentro da compreensão do pacto do Antigo Testamento, e Jesus a liberta. Então, nós temos essas três categorias, e falamos disso também com maior propriedade. E também seguimos nessa compreensão de que a pluralidade da forma como está escrito no texto bíblico, que nós acabamos de ler aqui, no final do versículo 9, dons de curar, também envolve não apenas essas categorias, mas as variantes pelas quais o Senhor Deus decide curar as pessoas, mesmo que de uma doença igual, ou seja, a mesma doença, nós vemos na Bíblia pessoas sendo curadas de formas diferentes. E para que os irmãos pudessem entender isso, nós falamos que dons de curar se refere também a essas variantes ou essas variáveis pelas quais o Senhor curou pessoas. E tivemos como, por exemplo, a doença da cegueira. E eu citei aqui, que foi o tempo que nos deu, 4 cegos do Novo Testamento, todos eles curados pelo Senhor Jesus, e cada cego é a mesma doença, é a mesma situação de cada um, é o mesmo Deus que está diante deles, o Senhor Jesus Cristo, e Jesus curando de formas diferentes cada um deles. E conseguimos mostrar que nessas formas variáveis em que Jesus curou os cegos, estava justamente ali, implícito, mas as implicações de como o dom de curar edifica a igreja. Porque esse tem que ter esse crivo, todo dom é para a edificação da igreja, não é para a edificação pessoal. Então nós trabalhamos todas as esferas de como o Senhor Jesus curou cada um destes cegos e como isso edificava a igreja. Por conta dessas explicações de natureza, categoria e variáveis, eu não vou poder me prender no sermão de hoje, nós vamos continuar diretamente. E é só uma questão de receio mesmo, de que aqueles que possivelmente estejam nos assistindo em casa, possam dizer, esse pastor é maluco, porque ele está falando de dons espirituais, e parece que não está falando de dons espirituais, porque eu vou falar de história um pouquinho hoje, o que isso tem a ver com dons de curar. Ok? Então, sugiro que aqueles que não assistiram o primeiro sermão a respeito desse tema, que assistam. Semana passada, nós falamos dos dons de curar, mas a minha ênfase, além de explicar a natureza, categoria e variáveis, estava na pessoa bendita de Jesus Cristo. Hoje a minha ênfase vai estar nos dons de curar na vida dos apóstolos. E como isso muda, vocês não têm ideia. Não apenas a propriedade com que eles trabalham com isso, com esses dons que foi concedido a eles, como as motivações que foi concedido a eles. E existe todo um critério de como isso acontecia, ok? Para que a gente possa entender, então, um pouquinho melhor dons de curar na vida dos apóstolos, eu preciso contar uma história para vocês. História real, bíblica, teológica. Melhor dizendo, é uma profecia que nós vamos precisar entender. Apenas para que a gente possa andar, e está todo mundo aqui sintonizado na mesma
sintonia, eu acredito que todos aqui saibam que após o Espírito Santo terminar de revelar a Escritura Sagrada do Antigo Testamento para o profeta Malaquias, seguiu-se 400 anos de silêncio. Acho que todos sabem disso. Entre o término do profeta Malaquias, o último versículo que ele escreve, ali, inspirado, debaixo da instrução, orientação, inspiração bíblica do Espírito Santo, há um silêncio da parte da Trindade. Esse silêncio é terrível, e eu vou mostrar a vocês. E o Espírito Santo, eu estou falando devagar porque eu quero que vocês compreendam e vão tentando didaticamente aqui compreender a cronologia dos fatos teológicos, não sou eu que estou inventando. Então, inicia-se o silêncio da Trindade, e a Trindade volta a falar, só agora através de João Batista. Pronto, chegamos em Mateus. Termina-se Malaquias, a Trindade cessa de falar e volta a falar com João Batista. Da última palavra que o Espírito Santo falou com Malaquias, e a primeira palavra que o Espírito Santo fala a João Batista, nós temos um hiato de tempo de 4 séculos. 400 anos. É muita coisa. É muita coisa. E nesses 400 anos, algumas coisas aconteceram muito difíceis. E o Espírito Santo, evidentemente com a concordância da Santíssima Trindade, volta a agir de forma revelatória, dando início à finalização eterna do Antigo Testamento, encerrando-se o Antigo Testamento, através da vida de João. João é a dobradiça, ele encerra o Antigo Testamento e abre o Novo Testamento para nós. Então, o ministério de João Batista é extremamente importante. Ok, irmãos? Estão aí acompanhando? E existem algumas informações não tão claras. Quando eu digo não tão claras, não existe uma informação no Antigo Testamento dizendo: eu, o Senhor, vou me calar por 400 anos. Nós não temos essa informação. Mas nós temos esta informação de uma forma profética, da qual veio a partir de um juízo divino que o Senhor Deus estava trazendo ao povo. Amém? Vocês estão acordados ainda? É que eu preciso que vocês prestem atenção, porque eu vou apertar um pouquinho hoje com vocês, para que senão a gente sempre vai ficar só na superficialidade, e não dá, né, irmãos? A gente também precisa caminhar para aquilo que é mais perfeito. Guardem essa palavra. Um dia nós vamos tratar dela ainda sobre esse assunto no Espírito Santo, e eu vou falar, vocês lembram que eu falei sobre isso? E aí vai explodir a cabeça de vocês, eu tenho certeza. Então, já estou preparando também. Ok? Amém, irmãos? Dito isso, eu gostaria então que os irmãos abrissem no livro do profeta Amós. Esse profeta que eu tenho certeza que pelo menos uma vez a cada 3 meses você lê nele. O profeta Amós, ele teve um grande peso na história do povo de Deus. Profecias seríssimas. É um profeta que nem sempre, queridos irmãos, conseguem entender, porque ele trabalha muito com visões, que é a maneira em que o ministério dele foi executado a partir do Espírito Santo. Não é ele que decidiu isso, é o Espírito Santo. Quem manda sempre é Deus. Quem manda sempre é Deus. E ele, no capítulo 8, ele vai falar a respeito de uma visão de uma cesta de frutas. Mas como o nosso assunto é dons espirituais e focado no dons de curar, nós vamos pular uma boa parte dessa profecia. Mas eu já vou lhe dizer que essa cesta de frutas, ela é uma cesta de frutas maduras, a partir do versículo de número 1 do capítulo 8.
E o Senhor está dizendo que se cessou ali a misericórdia de Deus para aquela geração e para aquele povo. Esse povo é Israel, o povo da aliança, o povo de Deus, e que como frutas maduras, eles teriam sido já colhidos, e Deus viria com juízo sobre a vida deles. Esse juízo, ele vai se desdobrar na história de várias maneiras, que nós não precisamos falar nesse momento, porque vai estar sendo tudo discorrido aqui, a partir do versículo 1. Mas o que importa para nós aqui é a partir do versículo de número 11. Aliás, sendo bem sincero, os versos 11 e 12 apenas, que nós vamos ler aqui. Ok? Amém, irmãos? Então, a gente precisa entender, irmãos, tudo está conectado nas Escrituras Sagradas. Eu já disse que tudo que foi ensinado no Novo Testamento, tudo, primeiro que já foi ensinado por Cristo, e muita coisa está ligada, se não tudo, ao Antigo Testamento. Nós não podemos desprezar as profecias, é o que diz o texto. Amém? Então, existe uma informação aqui importante dada pelo Espírito Santo através do ministério do profeta Amós, no versículo 11, que diz o seguinte, Amós, capítulo 8, versos 11 e 12, que diz, Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Entenderam? Por isso que tem que ter um pastor. Por isso que a Bíblia fala lá. Essa profecia, a gente tem que compreender ela de uma forma um pouquinho mais específica, e eu vou tentar trabalhar isso de uma forma bem rápida. Quando nós falarmos sobre Amós, a gente vai parando, de fato, naquilo, em cada detalhe. Essa profecia, ela veio sobre essa geração específica do período de Amós. Já estamos no final do Antigo Testamento, caminhando para o final do Antigo Testamento. E o capítulo 8, isso aí os irmãos não são obrigados a saberem, mas agora serão informados. O capítulo 8 do profeta Amós faz parte da última sessão desse profeta. Esse profeta é dividido por sessões. A última sessão são os capítulos 7, 8 e 9. 9 encerra. Então, 7, 8 e 9. Essa profecia está bem na metade da última sessão do profeta Amós. Ok? Então, isso deveria se cair em algum momento sobre esta ou a próxima geração a que ele prega, mas seria apenas o início de algo que está culminando no juízo todo, completo, desta profecia do capítulo 8. Então, nós vamos ver o início dessa profecia, e ela vai acontecendo cronologicamente, e ela vai se culminando. E quase que nos últimos versículos, porque nós estamos nos versículos 11 e 12, basicamente já é algo que culminou, faltando apenas os versículos 13 e 14. Óbvio que a misericórdia de Deus é tão grande, que no capítulo 9 será uma palavra que Deus ainda um dia, iria restaurar Israel. Graças a Deus. A sua misericórdia dura para sempre. Mas, por enquanto, o chumbo é grosso no capítulo 8. Forte, terrível. E esta profecia, ela começa a apontar para os 400 anos de silêncio. É isso que ele está falando. Vamos analisar, e eu vou precisar analisar com os irmãos, então, versículo de número 11. Ok? Estão olhando aí? Prestem atenção. Eis que vem dias, diz o Senhor, o Senhor Deus. Vamos para aqui. Primeira compreensão que nós precisamos ter. Esse momento da profecia, nós chamamos isso na teologia de uma profecia escatológica. Por quê? Aquilo que o profeta está falando, ele está apontando a coisas que irão acontecer, suceder no futuro. Eis que vem dias. Não é aquela profecia que o Senhor, através dos profetas, dizia, eis que agora, e aí Deus vai lá e vai trazer aquele para o momento presente. Então ele está apontando isso para o futuro.
Nós chamamos isso de questões que vão suceder. Isso é uma questão escatológica. Eu estou fazendo isso propositalmente porque eu quero que vocês comecem a crescer naquilo que a Bíblia começa a falar até de forma mais acadêmica, porque daí a gente está entendendo tudo de fato nas definições aquilo que o texto está querendo dizer. Então, não vou dizer assim, está predizendo o futuro. Tá, mas é muito pobrezinho, não é? Será que está falando tudo? Não. Quando a gente entende o termo escatológico, isso é muito mais amplo para a gente compreender. Então, ela está apontando para questões escatológicas, isso é, que num tempo futuro irá suceder coisas que Deus já tinha explicitado nas Escrituras. Mas não é somente uma questão escatológica, é uma questão autoritativa, porque diz assim o texto: eis que vem dias, diz o Senhor Deus. Aqui, a maneira como o profeta escreve está dizendo que isso não vem de uma compreensão humana, não nasce do coração do profeta, não nasce do coração de homem nenhum, não existe uma conjectura óbvia no texto, dizendo, olha, se nós estamos passando por esse momento, logo, isso é raciocínio lógico, logo será assim semana que vem. Tem muitas coisas que a gente entende isso. Não é o caso. Isso é uma revelação escatológica e autoritativa. Autoritativa. Lembrando-se que isso aqui é um juízo. Ok? Então, isso é um juízo. E ele continua. Em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Pare. Então, aqui está o corpo do momento específico, na cronologia do capítulo 8, no desenvolvimento dessa profecia, daquilo que culminou. E nós temos aqui algumas informações importantes. Primeiro, nós temos uma figura de linguagem, fome e sede. Nós precisamos nos atentar para metáforas, porque metáforas ou figuras de linguagem, elas estão explicitando para nós no texto exatamente qual é a natureza da dificuldade e qual é o teor da dificuldade. Fome e sede são as necessidades vitais do ser humano. Vitais. Vamos tentar imaginar o que isso, então, quer dizer, quando Deus está falando e que os judeus estão ouvindo? Eu não conheço a vida detalhadamente de cada um aqui, mas eu quero acreditar que nunca ninguém, por necessidade, passou fome aqui por 5 dias consecutíveis. Você chorando de fome, não tendo o que comer durante 5 dias. Se você não passou, e eu espero que não, tentem imaginar o que é isso. Se você já fica irritado quando você está com fome, alguém começa com brincadeira do seu lado, você imagina o que é 5 dias. Aumente a fome, a sede. Aumente a teologia do texto. Nós não estamos falando de 5 dias, nós estamos falando de 400 anos. É pesado o que o Senhor está falando aqui. É um juízo terrível. É um juízo terrível. Então, são textos que, de fato, vai acontecer algo para aquela geração, mas apontando, eis que vem dias, está falando também de futuro. Existe uma compreensão futurística naquilo que iria se cumprir nesse juízo de Deus. E essas qualidades que nós encontramos do juízo nesse texto, nós só encontramos nesses 400 anos. Nós não encontramos mais em nenhum lugar das Escrituras. Não com essa voracidade. Nós não encontramos. Então, os irmãos estão já imaginando a situação difícil? E não apenas isso. Ele vai dizer nessa figura de linguagem, deixando claro, que ele enviaria, vamos ler comigo? Eu quero muito que vocês entendam o que vocês estão lendo. Em que ele enviaria fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água. Isso significa que ele não está falando de fome e sede literal. Mas, ele continua o texto,
falando que ele enviaria esta fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. E esse Senhor na sua Bíblia possivelmente está tudo de letra maiúscula, porque aqui é o nome sagrado de Deus, Jeová, ou no grego, no hebraico no caso, Yahuwê. Yahuwê. Então, qual é a informação teológica que também temos nessa profecia? Que o Senhor, ele define, isso aqui é muito importante, porque a história mostra isso. Mas vamos para a teologia primeiro e depois para a história. O Senhor, ele está definindo que a sua palavra, ela tem para a vida do crente, porque eles eram crentes, não está falando de ímpio, está falando de Israel, tem para a vida do crente a mesma necessidade do que a comida e a bebida para a vida humana. Por isso ele usa essa figura de linguagem. E aqui, rapidamente, crente que não se alimenta da palavra de Deus, pode ver, ele nunca é santo. Ele nunca é santo. Ele flerta com a santidade, mas ele não é santo. Quem não se alimenta da palavra de Deus, ele pode vestir uma roupa de santidade, mas é só andar com ele por algum tempo e conviver, comungar com ele, você vai ver que ele não é. Porque é uma impossibilidade por definição. A oração de Jesus, sem entrar nesse ponto, a oração de Jesus em João 17 é uma oração muito séria. Ele diz assim, uma das petições do Senhor Jesus ao Pai a nosso respeito: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não há outro meio. Não há para o cristão, isso é teologia e doutrina, não se muda, é imutável, imarcessível. Não há outro meio de santificação que não passe pela palavra. Todos os outros métodos são falhos, porque nós estamos tentando chegar à santificação por caminhos que a palavra não nos orienta, e por isso a gente enche de rituais, doutrinas, o que a gente quer fazer, congressos para a gente aprender a ser santo e blá, blá, blá. Não vai dar certo. Isso é pueril. A pessoa sai de lá animada, uma semana depois, o que fica é a palavra. Ela transforma. Ok? Então, o Senhor está dizendo que a mesma eficácia nessa figura de linguagem que existe, vamos falar aqui do povo brasileiro, vamos falar do Brasil, a mesma eficácia que tem o arroz com feijão para nós diariamente, a água para nós diariamente, é a palavra de Deus para o exercício da minha fé, para a minha vida de fé no Senhor Jesus. Aqui no caso, para o Senhor Deus. Então isso aqui é um juízo muito sério. Esta fome e esta sede, de acordo com o versículo 11, vamos olhar de novo, foi enviada pelo próprio Deus. Eis em que enviarei, diz o texto. O que foge um pouquinho do normativo que nós estamos acostumados, porque Deus sempre foi o provedor e aquele que sacia todas as nossas necessidades. Mas, de repente, o Senhor fechou a torneira. Porque isso é punitivo. Isso é punitivo. Então, de ouvir a minha palavra. Quando nós olhamos para o texto dizendo, ainda no versículo 11, nem de sede, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, isso tem algumas informações muito importantes. A partir do momento em que o Senhor fechou as comportas do céu para falar com o seu povo, algumas coisas aconteceram. E estas coisas aconteceram quando? Nos 400 anos de silêncio.
A primeira coisa que aconteceu, seríssima, imediatamente, quando culminou nesse momento histórico da profecia, Deus cessou a inspiração profética, não levantando nenhum homem para conduzir o seu povo. A consequência disso é que, a partir de Malaquias, não houve mais literatura inspirada sendo escrita para instruir, orientar, exortar, garantir bênçãos ao povo. Não há mais livros que o Senhor esteja falando conosco. Não há mais os oráculos de Deus. Alguns podem dizer, será que não? Bom, e terei que rasgar o verbo, ainda que de forma respeitosa, e os católicos vão dizer, isso não aconteceu. Nós temos mais livros da Bíblia, é por isso que nós não cremos nesses livros que para nós, nominalmente chamamos de apócrifos. Nunca foram inspirados. A profecia é clara, cessou-se a revelação, cessou-se Deus falando com o povo. Aqueles livros acrescentados no Antigo Testamento podem ser e não são confiáveis, históricos, não inspirados. Leiam o livro de Macabeus e eu me comprometo a colocar esse versículo, alguém me lembre. Então, eu me comprometo desde que vocês me lembrem, a colocar esse versículo no grupo, porque o autor do livro de Macabeus, ele tem a pachorra de escrever, no final do seu livro, que ele pede desculpas, porque possivelmente existam algumas coisas que não eram bem assim. Que inspiração é essa? Isso os católicos não falam. O problema é quando o protestante lê os apócrifos e descobre essas coisas, né? Mas não precisam ler não, tá, irmãos? Deixa essa parte chata comigo e a gente vai resolvendo juntos. Mas ele pede desculpas, dizendo que talvez os fatos não sejam bem aqueles. Como é que confia nisso? Sem dizer os erros teológicos que há neles. Em não concordância com toda a doutrina que vem acontecendo desde Gênesis. Anjos citados que não existem, simpatias, feitiçarias no livro de Tobias. Irmãos, usando peixes e tirando incensos dos peixes, fazendo simpatias, trabalhos. Isso é estranho às Escrituras. E aqui a gente então tem um problema. Quando Deus para de falar, outras vozes tomam o lugar de Deus. Isso aqui é uma punição muito séria que a gente não está entendendo, muitas das vezes. A gente imagina que Deus parou de falar e todo mundo falou, tá bom, vamos ficar com o que a gente tem, tá tudo certo. Quando o Senhor para de falar, outras vozes tomam o seu lugar. Porque nós somos caídos. E não estou referindo somente aos crentes. Existem os maldosos que vão chegar lá também, falando coisas. Então esse é o primeiro ponto do que acontece quando Deus parou de derramar a sua palavra. Não houve mais inspiração profética. Ok? Eu estou criando aqui todo o cenário histórico-teológico do que aconteceu para a gente entender dons de curar. Eu não me perdi no texto. Fiquem em paz. Ainda não estou abilolado. Vou ficar daqui a pouco do jeito que eu estou indo aqui, mas, né? Segunda coisa que acontece muito séria, quando o Senhor cessou de falar a sua palavra ao povo. Houve um acréscimo considerável de falsos profetas no meio do povo, falando coisas que não vinham do trono da graça, mas do seu próprio coração. Irmãos, de novo,
Não existe neutralidade em nada no mundo. Em nada no mundo. Vamos falar da nossa vida espiritual? Calma, calma, vou falar de forma geral, calma. Quando nós paramos de ter uma vida devocional, quando nós paramos de ter uma vida piedosa, de busca diária da santidade, da piedade. A piedade é uma doutrina do Novo Testamento, buscar a piedade, hein? Quando nós paramos com essa vida, você fica no mesmo estado em que você parou da sua fé, ou você começa a abrir mão aos pouquinhos das coisas? Porque não existe neutralidade. Ou nós estamos no caminho a Jesus Cristo, ou a gente começa a andar rumo ao inferno. Não dá para ficar parado, não existe essa possibilidade. Assim também é com a palavra de Deus. Quando Deus, ele parou de falar, imediatamente, falsos profetas começaram a se levantar, falando um monte de coisas terríveis, terríveis. E isso aconteceu quando Deus disse que ele enviaria a fome e a sede, que não seria de comida nem de bebida, mas de ouvir as palavras do Senhor. Temos uma terceira informação, então, aqui. Além da cessação da inspiração profética, além de se levantar falsos profetas, que nós vemos nesse período histórico, tem uma situação terrível. Todo o povo, quando o Senhor secou a torneira, o povo passou a viver em estado de secura espiritual. O que nos mantém é o Senhor, irmãos. Existem textos que a gente gosta de poetizar, e eu já falei, eu tenho um certo problema com isso, porque o Brasil exagera nessas questões de poesia na Bíblia. Eu cresci na igreja e cresci ouvindo esse versículo, que é bíblico. A alegria do Senhor é a nossa força. E eu sempre ouvi isso de forma poética, não. Se o Senhor não estiver alegre com o seu povo, a gente está destruído. É isso que o texto está dizendo. Isso é sério. Não é para ficar achando que isso é poesia. Aliás, nem em texto poético isso está em texto histórico. Se o Senhor não estiver feliz conosco, e Ele virar o seu rosto sobre nós, nós morremos. Ainda que seja da forma como Ele determinou que a gente morra. Pastor não. Salmo 104, versículo 30. Envias o teu Espírito e renovas a face da terra. Mas, se o Senhor virar o teu rosto, volta 2 versículos. O Senhor vira o teu rosto e logo todos ficam perturbados, morrem e voltam ao próprio pó. Isso é doutrina. Isso é escritura. E às vezes a gente não se dá conta da seriedade disso. Então a cessação profética, da inspiração profética, parou, não existiu mais literatura bíblica. Levantaram-se falsos profetas na história, aos borbotões, e também houve a secura espiritual, porque o Senhor já não mais alimentava-nos da forma como deveria. Quando eu deveria, que eu falo da forma normativa que Ele sempre fez. Imaginem essa situação no Novo Testamento, porque isso aqui é antigo. No Novo muda a administração desse amor de Deus. O amor é o mesmo, mas a administração muda. Imaginem que vocês fazem exatamente aquilo que Jesus falou no seu primeiro sermão, é o sermão considerado o Sermão do Monte, que quando você quiser falar com Deus, você entra no teu quarto e fala com teu pai em secreto, e você vai com aquele coração agora, depois de grandes erros que você cometeu, mas agora há um coração verdadeiro, e você se ajoelha e você fala, e Deus fala, eu não quero te ouvir. Não, Senhor, não vou te ouvir. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Deus não se arrepende do que Ele fala. Ele não muda. Deus é imutável naquilo que Ele falou que iria fazer.
o profeta Isaías, cheio do Espírito Santo, também nos ensina, no capítulo 55, a partir do versículo 8, que a palavra de Deus, ela não volta vazia, ou seja, ela faz o que lhe apraz. Ela é imutável. Então, a gente tem um problemão quando a gente lê um texto desse. Os cristãos usam uma terminologia muito interessante, falando assim, às vezes eu oro e o céu está de bronze, a ideia de que parece que não está subindo a minha oração. Agora, imagina isso sendo já profetizado, eu não vou ouvir mesmo. Eu não vou ouvir. Estamos montando o cenário. Ok? Vamos continuar? Versículo 12. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Andarão de mar a mar, do norte ao oriente, é uma outra figura de linguagem agora. Não está mais falando da palavra de Deus, mas está falando do esforço humano. Israel teve todo o tempo do mundo e não aproveitou esse tempo. Agora eles viraram crente. Quando Deus falou, chegou o juízo, todo mundo se converteu. Não acontece isso quase, né? Não existe isso. Aí eles ficam que nem loucos. A ideia de falar que vocês vão andar de mar a mar e de norte até o oriente, está falando aqui de um espaço muito grande, está falando de uma amplitude geográfica. Então, a ideia é, não importa para onde vocês irem, como vocês irão sair correndo, desesperados, ou como vocês irão querer se mudar do meio dos ímpios em que vocês vivem, como vocês irão querer deixar de seguir as idolatrias e o paganismo daquelas cidades e voltar para o lugar correto. Não importa se vocês quiserem se afastar para começar uma vida nova, porque tem gente que trabalha com o psicológico e não com a fé. Esse é um certo problema nesse aspecto, porque fala assim, olha, eu preciso sair daqui, então eu vou para um outro lugar, e lá eu começo uma vida nova. Eu entendo, acho que isso é válido, entre eu e Deus achar, não vale nada do que eu estou falando. Mas eu entendo a ideia psicológica, deixa eu sair desse meio, ok, eu entendo. Aí Deus falou assim, então, mas não adianta. Não importa o mar que vocês atravessem. Não importa que vocês estão saindo do extremo norte e indo para o extremo oriente, os meus ouvidos continuam fechados a vocês. Eu não quero ouvir vocês. Eu tenho nojo da oração de vocês. Nossa, pastor, o senhor está pegando pesado. Não estou, não. Leia lá em Malaquias que Jesus e o Senhor Deus está dizendo a mesma coisa. Ele fala que ele tem nojo dos sacrifícios daquele povo. Quem dera aquele povo saíssem todos do templo e o último apagasse a luz e apagasse o fogo do altar, porque ele não queria mais receber aquela adoração. Então, eu não estou forçando o texto, não. É uma profecia pesada, não é, irmãos? Então, não adianta o esforço. Já passou, já foi, acabou. Uma geração iria viver isso mesmo. Iria, porque se foram 400 anos, a gente está olhando agora numa retrospectiva. Eles não sabiam que seriam 400 anos, mas nós sabemos. Então, muita gente nasceu e morreu sem ouvir Deus, sem ser sustentado de forma vívida por Deus, mas sendo sustentados como os ímpios são. Estão vivendo por viver. E uma coisa que eu gosto de falar é que a teologia do Novo Testamento nos ensina o seguinte, que viver é melhor do que estar vivo. Isso é a teologia do Novo Testamento. Viver é viver do modo como Deus pede, é melhor do que estar vivo, porque quem está vivo são os ímpios. Existe uma diferença absurda entre viver e estar vivo. Compreendem? Então, isso tem que estar muito em voga para a nossa compreensão. E não adianta o que eles façam. Não adianta o que eles façam. Não vai acontecer. E aqui, então, vem algumas implicações teológicas do texto. Prestem atenção, eu estou apertando mesmo, a ideia não é aplicação, são implicações. Aquilo que o texto fala sem estar notório. Primeira delas, a beleza de existir lugares
em que a palavra de Deus é pregada fielmente. Porque é a palavra de Deus que combate a fome espiritual e sacia. É a palavra de Deus que me faz ver Cristo. É a palavra de Deus que me conforta, é a palavra de Deus que me ressuscita, é a palavra de Deus que me coloca de pé, é a palavra de Deus que muda o meu caráter, é a palavra de Deus que vem transformando, mudando, me orientando, me saciando, e eu consigo perceber porque agora eu vejo Cristo nitidamente diante dos meus olhos, porque a palavra foi lida, foi explicada e agora sim aplicada ao povo. Parece que isso não tem muito valor para os crentes atuais. Eu vejo irmãos pulando de galho em galho, denominacionalmente falando, de denominações para denominações. E aí, eu não estou nem falando de boas denominações, mas existem irmãos que pulam de denominação para denominação, que existem pontos de divergências enormes, e para ele não faz, não tem problema nenhum. Porque ele nunca entendeu doutrina. Então, para ele não tem problema. Você sabe que é bem diferente daquilo que nós cremos. E ele fala, não, mas você professou, um dia que você professou, você está aqui, é porque você creu nisso. Então, a doutrina nunca foi algo importante para ele. Isso é um problema. Porque mostra que ainda a gente tem, de alguma forma, vestígios desse povo de Israel em nós, porque é natureza humana, por sermos natureza humana. Então o senhor é o perfeito? Não estou dizendo que eu sou perfeito, estou dizendo que eu também tenho que lutar, porque eu sei em quem eu tenho crido e no que eu tenho crido. E tem coisas que eu não abro mão. Então isso é muito importante, porque senão a gente coloca a doutrina, terceiro, quarto plano da fé. Mas a fé é construída nos pilares doutrinários. Percebem como a pessoa nunca entendeu o que estava acontecendo? Um segundo ponto implícito nesse texto que nós temos também, quando nós olhamos e entendemos o que está acontecendo, é que o povo ficou desesperado com esse juízo de Deus e começou, e vocês irão começar a correr de mais e mais, porque eles estavam querendo ouvir a palavra de Deus, estavam atrás da palavra de Deus, mas não atrás de Deus. E tem uma diferença tão grande isso aqui, irmãos. Muito grande. O povo queria uma palavra instrutiva. Eu quero instrução, está difícil, né? É cansaço, irmãos. Eu quero orientação. O que eu devo fazer, para onde eu tenho que ir, faço ou não faço, sim ou não. Mas eu não quero me entregar de todo o meu coração ao Deus que me instrui. São coisas diferentes. Eles queriam a palavra do Senhor. Eu sei que a palavra do Senhor é a sua vontade. Mas nem sempre a gente está falando da vontade de Deus, não, porque se a gente estivesse falando da vontade de Deus, eles tinham obedecido os mandamentos. Eles não estavam obedecendo os mandamentos, eles queriam as instruções. Qual é a melhor data para eu plantar? O senhor vai abençoar? Vai mandar chuva? O senhor quer isso, quer aquilo? O senhor vai vencer os inimigos? O senhor não vai vencer os inimigos? Isso não é adoração. A nossa fome pela palavra de Deus, ela tem que ser realmente exercitada. Isso não é o problema. O problema é quando a gente só tem fome da palavra de Deus e não do Deus da palavra. E aí nós transformamos o Deus bíblico em meu ídolo. E eu consigo cair no pecado da idolatria com o Deus verdadeiro. Entendem, queridos, como isso é terrível? Então, nós temos esses aspectos que estão implícitos.
como nós devemos honrar quando encontramos um lugar em que a palavra de Deus é pregada fielmente, e como devemos não confundir o meu desejo em ouvir a palavra de Deus e o meu desejo e a minha, vamos usar o termo bíblico aqui usado, a minha fome pelo próprio Deus. Salmos 42, o salmista ele fala assim: a minha alma tem sede de ti. Ele não estava necessariamente falando da palavra, mas falando da seiva que o nutria, que é a ação de Deus no coração. Isso muda. São termos que precisam ser entendidos. E aconteceu algo terrível. Aconteceu algo muito terrível. Quando Deus fez isso, nós vemos essas questões, historicamente, acontecendo nos 400 anos de silêncio. E ali Deus se cessou, Deus não falou, Deus não levantou profetas, Deus não escreveu mais. Palavra de Deus, a literatura, não existiu mais outros livros, como de Isaías, Malaquias, Amós, Obadias. Houve um silêncio total. O povo começou a cair, começaram a tentar se manter através de perspectivas humanas e a se livrarem de problemas a partir somente de perspectivas humanas. Porque os problemas continuaram, mas Deus não estava necessariamente falando com eles mais. Deus só estava os acompanhando, em silêncio. E o silêncio de Deus, ele dói mais do que a própria circunstância e tribulação que está nos acometendo, irmãos. Dói muito mais. Porque a gente fala: Deus, o Senhor não está ouvindo mesmo? Olha o que está acontecendo e o seu silêncio está me deixando louco. Não foi isso que os apóstolos falaram para Jesus no barco? Mestre, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor está dormindo? Nossa reação é a mesma. E é um erro. A gente sabe disso. Mas a reação acontece. E veio o pior dos problemas nesse período: o Império Romano. E Deus não falou nada. Todos os impérios, de alguma forma bíblica, mostrada no texto bíblico, todos foram destruídos ativamente por Deus. O Império Romano foi se acabando por decreto de Deus na história. Você não vê o Império Romano acabando? Como Deus acabou com os outros impérios? Medo-Persa, Império Grego, a Síria, os Edomitas. Ele foi se implodindo de dentro para fora, o Império Romano, porque Deus decretou que isso iria acontecer lá na estátua de Daniel. Mas não fez como os outros. Silêncio. E às vezes você lê o texto e não está percebendo isso. Não percebe? E aí o povo começou a tentar se mover para que se mantesse a fé judaica, que era o que existia na época. E o que eles fizeram? Primeiro, o surgimento do farisaísmo. Deus nunca levantou os fariseus. Eles se ajuntaram. Agora a gente tem uma classe de pessoas que nós somos os mestres da lei, e nós somos os caras batuta que entendem da lei. Vamos tentar manter esse negócio aqui. Deu certo. E olha que eles eram bons, a ideia era boa, não vamos, de alguma forma, não vamos nos misturar com os romanos. E a cultura grega é muito forte, tanto que os romanos nunca destruíram a cultura romana, mantiveram, vamos fazer isso aqui é bom, isso aqui vai deixar a gente forte. E a influência greco-romana foi enorme na igreja, inclusive católica. O silêncio de Deus. Estão conseguindo entender, irmãos? O que isso tem a ver com dons de curar, né, irmãos? Calma, eu já vou chegar lá. Queridos, aqueles que não concordavam com os fariseus eles eram bíblicos, eles entendiam a inspiração bíblica, entendiam a lei de Moisés,
entendiam os profetas, criam na vinda do Messias, pelo menos a primeira geração, né? Depois virou bagunça. Mas se levantou um outro povo e falou assim, a gente não concorda com vocês, e aí vieram os saduceus, e os saduceus eram aqueles que já estavam, na verdade, revoltadinhos. Falaram, como Deus deixou, sabe de uma coisa? Tudo isso aí é mentira. Como mentira? Não, os únicos livros da Bíblia que a gente crê é o Pentateuco. A gente tem dúvida com o restante aí. A gente não acredita que exista anjo, a gente não acredita que exista ressurreição, a gente não acredita que que venha a existir ou exista vida após a morte. Judeus, hein? Isso fala muito da fé deles, mas também fala das consequências de quando Deus não alimenta a nossa fé. Olha para o caminho que a gente caminha. E os saduceus estavam lá, no período de Jesus, querendo matar Jesus. Vocês se lembram disso? E eles não criam nada disso, eles eram uma parte bem liberal da teologia da época. Eles flertavam mais com o racionalismo. Esse racionalismo quase destruiu a igreja. Não porque, é porque Deus falou, vocês não queriam isso? Estou em silêncio. Está no texto. Se viram aí, vocês não são bons? Vai, escreve a história. Vocês não precisam de mim? Toca o barco. E aí veio de forma muito forte o Império Romano, e ali foi difícil, porque eles helenizaram tudo. A ideia de helenizar é que a cultura romana seria a cultura de todos os povos, destruindo todas as outras culturas, e só a cultura do Império Romano iria existir, começando pela língua. A língua grega, ela seria a única língua universal, não é à toa que o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas não parou com isso, tira-se a religião, coloca-se a filosofia e o racionalismo, tudo é filosófico, vamos ficar filosofando, sabendo de onde eu vim, para onde eu irei, como que acontece, e vamos para o racionalismo, debates. O debate é bom, é importante, mas não enviesado pelo estoicismo, pelos epicureus. Não tenho tempo para explicar tudo isso, irmãos, não tenho mesmo. Mas veio enviesado por essas compreensões e escolas filosóficas. Então, eles já sabiam o que eles queriam ouvir e não necessariamente o que deveriam ouvir. E, por último, a cultura popular. Eles mudaram as culturas da onde eles estavam e eles começaram a determinar qual é o padrão de beleza, qual a importância da beleza e o padrão de beleza na cultura greco-romana, principalmente os romanos muito fortes com isso. Eles começaram a determinar como se crer, eles passaram a determinar a arte. De onde veio o teatro? Né? De onde veio? Deles. Isso é muito distinto do que o Israel passava, enfrentava, e vem uma sociedade extremamente culta agora, e de fato eram, tá, irmãos? A gente não está discutindo isso. Era uma sociedade culta, pagã, mas era culta. E aí pega bastante judeus, até simples, e isso confunde, porque quando o cristão, ou quando o crente não tem conhecimento, tudo é pecado. Tem mais essa, né? Não posso fazer isso que é pecado, não posso fazer isso que é pecado, não posso fazer isso que é pecado. Então, eles não apenas trazem a cultura popular para dentro de todas as nações que eles pegam, como os judeus têm um problema a mais. Isso é pecado ou não é? Não sei, Deus não fala mais com a gente. Tá, mas e os textos? Nem tudo os textos estão falando, é por isso que a gente precisou de uma nova aliança. E quando se perdeu os profetas, a primeira geração, a gente ainda tenta lembrar o que foi ensinado, mas se os homens não fizeram o seu trabalho, e os homens que eu estou falando, os machos mesmo, não fizeram o seu trabalho, segunda geração, ninguém mais sabe nada do que estava sendo explicado. É tudo achismo. Cada um interpreta como dá, se é que a gente tem todo mundo as páginas da Bíblia em casa. A gente não tem, não existia isso também. Essa é a situação deles. E nada disso que eles trouxeram, quando eu falo da beleza, do padrão de beleza, do padrão de trabalho, do padrão político, do padrão da arte, isso não é pecado.
mas pode se tornar da forma como é usado. E é óbvio que se tornou. Não dá nem para eu falar aqui como é nos teatros gregos, né? Não era bem um teatro, né? Eles não encenavam, eles faziam as coisas. E aí vem Jesus. É nesse cenário. A primeira expectativa de Jesus é João Batista, falando que viria. Então a gente precisa aplanar os montes, elevar os vales, endireitar os caminhos que estavam tortos. Dá para entender o quanto tinha de monte, o quanto tinha de vale, quanto de caminho torto. E Jesus chega. E Jesus faz tudo aquilo que nós falamos no último sermão a respeito dos dons de curar. Só que Jesus morre. E ele ressuscita. E vai para o Pai. Quem ficou? Os 11. Porque um caiu fora. Tiveram que escolher um outro. O Matias. E agora esses 12 que precisam estar com autoridade para comprovar que Jesus não era apenas um profeta que se passou como os demais e agora a gente vai ter que esperar quanto tempo até Deus levantar outro. E é por isso que o Senhor Jesus deu esses dons aos apóstolos. Agora a gente chegou. Porque no meio de toda essa impiedade histórica que eu estou dizendo a vocês, como é que eu acredito que Jesus de fato é verdade? Não, mas Jesus não ressuscitou. Irmãos, lógico que ele ressuscitou. Mas você está falando isso para um povo que não dava para tirar foto do smartphone e mandar no grupo da família. Não dá para ser rápido a informação. Tem gente que mora muito longe. Muito longe. Todos os que se encontraram com Jesus, a Bíblia fala que todos foram curados. Todo mundo estava sarado, tinha gente doente. Tinha gente doente, porque esse povo não se encontrou com Jesus. Olha o problema. E agora? Não, mas Jesus, ele ressuscitou, cheio de glória e majestade, mas e agora? Agora não está mais aqui. Mas onde ele está? Ele falou que ele estava indo para sentar à direita de Deus Pai. Que, como Deus Pai, então, você não sabe nem que ele ressuscitou, quanto mais que é uma trindade, você nem chegou nesse nível ainda. Tem um tantão de coisas que eu preciso explicar para vocês. Os apóstolos falando. Eu queria que os irmãos abrissem em Atos capítulo 3. E nós estamos falando de Jerusalém, irmãos, da capital. Nós estamos falando da capital e tinha um homem lá coxo. Foi o mesmo lugar que Jesus andou, mas esse homem não se encontrou com Jesus. A gente está falando da mesma cidade. Porque as coisas não eram tão simples como é hoje. Eu fico imaginando a distância de onde eu moro para a igreja e como seria basicamente impossível pastorear a igreja aqui se não houvesse os automóveis hoje. Você imagina naquela época, sendo coxo. Eu estou tentando trazer essa realidade para vocês verem que isso aqui é muito mais sério do que simples historinhas ou um entendimento superficial. E agora a gente vai para os dons dos apóstolos. Calma, irmãos, eu não vou passar muito do tempo, não. Tem mais coisas para se falar, mas eu falarei depois. Olha só. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Pedro e João subiam ao templo. Irmãos, o templo está onde? Jerusalém, irmãos, pelo amor de Deus. Na mesma cidade que Jesus ficou o tempo todo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa. Aqui é o Pórtico de Salomão, na realidade, tá? Formosa aqui não era o nome, era o nome popular. Ela era muito bonita, por isso que colocaram esse nome, tá? Para pedir esmola aos que entravam. Agora, preste atenção, o versículo 2 está dizendo que esse homem ele era levado todos os dias. Por que não levaram ele até Jesus? Isso mostra que nem todos que estavam na cidade conseguiam chegar até Jesus. É uma dificuldade.
Pessoas para levar tinham, mas quais eram as intempéries que o impediam? Então, a gente tem que entender essa dificuldade, tá, irmão? Você pensar que você vai entrar no seu carro com o ar-condicionado, chegar até Jesus, não existe isso, né? 3. Vendo ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Ele não tem a mínima ideia de quem são esses dois homens. É mais dois judeus. Está subindo no templo. Não sabem que são os apóstolos. Entendem como ele estava distante? Por quê? Porque se ele soubesse, ele ia falar, dá para fazer alguma coisa? Ainda? Não sei, né? Vai que existe uma chance, eu sei que Jesus já subiu. Não, ele está falando aquilo que ele sabe que dá para fazer. Eu preciso de um dinheiro para comer. 4. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo. O Nazareno anda, e tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Até aqui. Então, agora vamos fazer uma análise rápida do dom. Nós não vamos falar do texto inteiro, não. Olhe no versículo de número 4. A gente já sabe que levaram ele estava pedindo esmola, mas no versículo 4 diz assim, Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Preste bem atenção o que está acontecendo aqui. Imaginem João e Pedro subindo a escadaria do templo, na porta, esse coxo está ali, numa situação de mendicância, porque ele está pedindo esmola, e ele fala o seguinte, olha, me dá alguma coisa. E o Pedro e o João, eu quero que vocês imaginem essa situação. Ele simplesmente olha para esse homem, e a primeira palavra que Pedro fala é, olha para nós. Quem falaria isso? Fala a verdade, você falaria isso? Eu não. Eu sei qual é o meu lugar no reino de Deus. Olha para nós. Isso não é arrogância, isso não é soberba, isso é a autoridade de quem tem dom. Olha para nós. Quando Pedro falou, olha para nós, ele está falando dele e de João, certo? Quando ele diz isso, ele está dizendo assim, olha para nós, porque nós temos a solução para o seu problema. Nós temos. Isso é dom. Foi-nos outorgado o poder de Jesus. Isso é dom. Se você e eu não temos certeza que isso foi outorgado a nós, não faça isso. Não envergonhe o nome de Jesus. Isso não foi dado a todos. A uns foi dado isso, a outros foi dado aquilo. No caso dos apóstolos, dons de curar. Nesse cenário que nós estamos construindo desde Amós, olha o cenário. Não é um cenário que beneficia os apóstolos, mas que põe a fé cristã em prova. Olha para nós. Olha para nós. Porque o poder que Jesus tem, Ele nos outorgou e eu posso mudar a sua história. Bom, indo rapidamente, o versículo 5 diz que ele olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Irmãos, ele não está entendendo nada, ele só está imaginando, caramba, dois homens mandou olhar para eles desse jeito, de duas uma. Ou eles vão me xingar muito, mas eu acho que não é isso. Imagina, eu estou falando que o coach está pensando. Eu acho que não é isso não, porque pessoas que não vão fazer nada para mim, eles nem olham na minha cara. Isso era a cultura judaica. Eles vão parar para me xingar. Eles simplesmente me ignoram e entram no templo. É típico de judeus? Não sei, será que também não é típico dos cristãos? Mas ele mandou a gente olhar, então, a segunda opção acho que é válida. Eu vou receber uma esmola bem gorda, que eu vou comer o mês inteiro. Porque não se comia o mês inteiro naquela época, irmãos. Era trabalho diário. Mas esses homens devem ser muito ricos. Então eu quero receber mesmo. E a resposta dos apóstolos, o versículo 5, meio que destrói toda essa compreensão dele, tadinho. Mas ele fala assim, no versículo 5, no versículo 6, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou.
Já destruiu a ideia do homem. O moço lá ficou chateado, porque já destruiu essa ideia, mas Pedro fala alguma coisa. Olha, eu não tenho ouro nem prata, isto é, o poder que eu tenho não está nas coisas que eu possuo, mas na presença e na autoridade de Jesus em mim. A presença de Jesus nos apóstolos não era a pessoa de Jesus, era a pessoa do Espírito Santo. Dons. E o poder nele, de Jesus nele, era através do poder do Espírito Santo. Isso eu tenho. Então, não pense que eu vou te dar muita coisa no sentido físico, porque eu não tenho, e ele descreve, deixa claro, eu não tenho nem ouro nem prata, em outras palavras, eu não tenho abundância financeira, mas eu tenho o poder do céu. Eu tenho. Vocês estão prestando atenção que ele está chamando a briga para ele o tempo todo? Eu tenho. Isso é dom. Foi-me capacitado isso. A autoridade está em mim. Então eu tenho. E o que eu tenho vai mudar a sua vida, porque o poder de Jesus vem lá do alto, passa pelo Espírito, o Espírito Santo está em mim, passa por mim, e em você vai receber a graça de Jesus, porque é assim que Jesus vai começar a operar a partir de agora, e não mais através de profetas como era no Antigo Testamento. Como assim? É porque a igreja foi fundada sobre a compreensão dos apóstolos e dos profetas. Esses profetas são profetas do Novo Testamento e não do Antigo, tá? Então não é mais como os profetas do Antigo Testamento. Efésios 2:20, né? E eu quero te falar uma coisa, pode falar. E aí a palavra de Pedro, ela é muito simples. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. A palavra dirigida ao coxo, a palavra dirigida ao aleijado, ela saiu da boca de Pedro sob a tutela de Jesus. Porque a glória não é nem de Pedro nem de João, é de Jesus Cristo que morreu por nós. Eu estou falando para você debaixo do senhorio de Cristo. Mas perceba que Pedro e João estão falando com autoridade. Em nome de Jesus, anda. E a cura foi imediata. Ele só pegou o homem pela mão e o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, e ainda começou a pular, dar pulinho, e começou a saltar, se pôr de pé. E entrou já no templo. Porque eles tinham o dom de curar. Como esse dom aconteceu? Com uma ordem e não com uma oração. Eles falaram, olha para mim. O homem olhou. Eles não disseram, olha para a cruz. Isso quem fala sou eu. Isso quem fala é você. Olha para os céus. Olha para a palavra. E agora que você olhou, nós vamos orar. E vamos pedir que a graça e a majestade de Jesus Cristo venha sobre você, irmão. Até que a graça venha e compreenda a sua vida. Eu não sei se você vai ser curado. Eu tenho fé que sim. Eu não tenho fé na cura, eu tenho fé no Deus que cura. Então nós vamos orar para que o Senhor possa curar. Eles não fizeram isso. Eles falaram, levanta e anda. Existe uma diferença entre eu orar para Jesus curar e eu ter autoridade para falar, levanta e anda. Porque isso é dom de curar. O dom está nele, a autoridade está nele. Isso muda tudo. Isso era uma prova que Jesus, quando ressuscitou, não foi com ele a nova aliança. Ela continuou. Através dos apóstolos. Percebem o que é dom de cura? E vocês falam, tá, mas o que tudo isso tem a ver? Então era só para falar do cenário? Não. Precisava haver esse dom. Precisava. Sim. Para curar os doentes? Bom, sim. Na parte prática, sim, mas na parte teológica, não. Não? Não. Olhem rapidamente comigo, capítulo 5. Eu vou mostrar para vocês o porquê que nós começamos a crer, nós não vamos entrar nisso, é evidente hoje, que os dons vão se cessando. Eu estou te provando historicamente.
No capítulo 5, versículo 12, olha o que é falado a respeito dos apóstolos. Vamos ler? Muitos, incontáveis. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então, prestem atenção um pouquinho aqui. Eu não quero criar... meu Deus do céu, mas não tem como, né? Tem algumas coisas que, pela palavra de Deus, a gente vai ter que ficar mal falado em alguns grupos religiosos. Eu não quero ofender ninguém, mas a verdade, eu vou ficar do lado da verdade. O texto é claro em falar que muitas coisas eram feitas pelas mãos dos apóstolos e não dos membros. Mas, pastor, a Bíblia não fala que eis que te dou poder para, né, expulsar demônios, se tomar alguma coisa, nada te fará, tal. Fala. Para quem Jesus falou? Aonde está isso? Não, está lá em Mateus 10. Qual é o contexto de Mateus 10? O levantamento dos apóstolos. Então, isso nunca aconteceu com nenhum membro? Aconteceu, mas não era o comum. Exceção não pode se tornar doutrina. Como assim exceção? Bom, agora vocês vão ter que procurar um sermão que eu preguei em Neemias a respeito de Raabe, que é, quem estava aqui nesse sermão que eu falei, existem exceções doutrinárias, Raabe mentiu, e mesmo assim ela foi colocada como uma heroína da fé, e como nós conseguimos lidar com essa situação? Está lá no sermão, a gente não consegue lidar com isso agora. Exceções não são regras. Até porque, olha o que o texto vai dizer. Pelas mãos dos apóstolos, certo? Versículo 12. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. É o mesmo lugar. Ali virou o encontro, o point do cristianismo. No pórtico de Salomão. O homem foi curado. Vamos lá. Os apóstolos vão ali. Agora, veja o que está acontecendo aqui. Mas, conjunção adversativa. Irmãos, gramática tem valia na doutrina. Mas, o que é o mas? Vai vir alguma coisa contrária ao que eu estava falando até agora. Quando o seu namorado chegar e dizer, porque o marido não pode fazer isso, eu te amo, mas... O que você espera? Se ele for bom de português, você sabe que ele vai falar alguma coisa ao contrário. Se ele não for, irmão, você perde tudo. Agora vamos lá, ó. Mas dos restantes, isso aqui é a igreja. Deus operava coisas gloriosas pela vida dos apóstolos, mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a ele. E essa palavra juntar-se vem da raiz de prosélito, aqueles que já de fato faziam parte da mesma fé. Então não tem nem como querer interpretar que fosse os judeus, os sacerdotes, os escribas que não queriam nem saber. Está falando de crente. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. Mesmo o povo tendo grande admiração, o pessoal do pórtico, que ia lá, aprovava os apóstolos e a igreja. Mas os demais não iam, eles tinham um pouco de medo e não vou me envolver nesse negócio. Eu não vou chegar para a pessoa e falar, levanta e anda, eu vou passar vergonha. Está no texto. Está no texto. 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse nalguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Se Deus está curando todo mundo e está agindo, cadê a igreja? Eu sei o meu limite. Eu sei o meu limite. Primeiro, de fato, eu tenho ainda medo dessa perseguição, mas eu não sou Pedro. Eu não sou
Eu não sou o Tadeu, eu não sou o Bartolomeu, eu não sou o Tomé, eu não sou o André. Eu não sou. Então, quando você ouvir alguém dizer, não, mas se você tiver fé e você orar, isso vai acontecer. Não vai. Dessa forma aqui, não. Deus pode ouvir a tua oração, mas você não tem autoridade para fazer isso, você não é apóstolo. Existem exceções? Pode existir, mas isso não significa que é um dom, que você tem autoridade o tempo todo. Aqui está falando que todos eram curados, não só de Jerusalém, das cidades. E a sombra de Pedro curava? A Bíblia não fala isso. Isso aí é invenção dos outros também. Ah, a sombra de Pedro curava. Não curava, não. Não está escrito isso. Está escrito que o povo era muito, e no desespero de chegar à noite, e eles terem que ir embora, vamos deixar esse pessoal que infelizmente está doente, e que não consegue nem se levantar, tudo na cama, para ver se a sombra de Pedro passa e acontece alguma coisa. É só isso que está no texto. Pastor, curava ou não curava? A Bíblia não fala. Não adianta ir além do que a Bíblia fala. O que a gente está lendo no texto é que era claro e notório o dom de curar nos apóstolos, a ponto de todo mundo vir e todo mundo era curado, todo mundo sabia disso. E alguém, no meio daquele povo todo, teve uma ideia. Deixa ele aqui, que quando Pedro passar, talvez ele seja curado. Tamanho era a autoridade e o poder do Pedro nesse dom. E se Deus curava, nós também não duvidamos, só não está claro na Bíblia, se Deus curava, é mais uma forma da variedade dos dons de cura, pela sombra. Mas não é afirmado. Mas uma coisa é notória e implícita no texto. Por onde Pedro passa, ele cura. Tira a sarro dele agora, irmãos. Afundou quando saiu do barco. Vai lá, faz a mesma coisa que ele agora. Nós não podemos julgar a pessoa pelo seu pior dia. Julga quando ele está lá em cima na onda. Vai lá. Que as pessoas falam, é tanta glória e poder de Cristo nele, que a gente entende que se a sombra dele encostar em alguém, ele é curado. Eu mostrei Atos 3 e Atos 5. E aqui vem a prova, para encerrar. Só o texto por si só. 2 de Coríntios, capítulo 12, e vai explicar o porquê que era necessário esse dom. E qual era o objetivo e a edificação, porque o dom tem que edificar. Já falamos da edificação através do ministério de Cristo, e vamos ver a edificação através dos apóstolos. Pastor, Deus não cura? Misericórdia, isso é uma heresia. Deus cura quem Ele quer, quando Ele quer, mas não da forma de dons. Deus cura na sua livre graça. Amém, irmãos? Só para deixar isso claro. De nenhuma forma nós negamos o poder de Deus, de nenhuma forma nós negamos que o Senhor continua curando, fazendo milagres extraordinários. Deus faz milagres extraordinários. Não confundam dom com o poder de Deus. São coisas também totalmente distintas, tá bom, irmãos? Então, por favor. Vamos lá. 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Paulo aqui falando, Paulo está bravo. Tenho me tornado insensato. Ele sabe que está falando coisas que talvez não era o comum dele, né? A isto, me constrangestes, mas eu estou falando isso que eu estou muito bravo que vocês me constrangeram a falar essas coisas para vocês. Igreja de Corinto, esperar o quê? Eu devia ter sido louvado por vós, uma vez que ele fundou a igreja, acompanhou, pastoreou, é nesse sentido. Porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Esses tais apóstolos eram falsos apóstolos. Aí ele vai falar o porquê que ele deveria, versículo 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência. O que é persistência? O tempo todo era comum isso na vida dele, essas manifestações, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Qual o objetivo dos dons no primeiro século? Mostrar que a nova aliança não tinha terminado em Jesus e que continuaria através da igreja. A nova aliança, não estou falando de dons.
Parece que eu estou ensinando criança, mas é para deixar bem clarinho, que eu sei que isso aqui vai para a internet. O pastor lá falou isso aí. Ok, irmãos? Então, está deixando claro que os dons, ele teve como objetivo credenciar que após 400 anos de total silêncio, desespero, fome espiritual, sede espiritual, Deus não ouvindo, Jesus chegou revelando o Pai, abraçando as pessoas, perdoando as pessoas. E como eles podiam acreditar que isso era verdade? Fazendo aquilo que há 400 anos não era feito, curando pessoas, ressuscitando mortos, dando vida àqueles que precisavam, tirando doenças, pegando pela mão, realizando maravilhas, fazendo o mar ficar quieto, se calar, multiplicando pães e peixes. Isso são sinais e maravilhas, e inclusive curando todas as pessoas. Está no texto bíblico, isso credenciava o ministério de Cristo. E por último, só lendo também, a mesma coisa vai ser dita, a mesma coisa, em Hebreus, capítulo 2, o autor da epístola aos Hebreus, nós defendemos que é o apóstolo Paulo, já estudamos sobre, estudamos no Lendo a Palavra, quem estava no Lendo a Palavra sabe o porquê. Hebreus capítulo 2 diz, a partir do versículo 1, olha o que ele vai dizer do perigo da negligência da fé cristã, porque esses irmãos da carta aos Hebreus estavam querendo abandonar o cristianismo e retornar para o judaísmo. Ele fala, isso é perigoso. Por que é perigoso? Daí olha o que é dito. Por esta razão, verso 1, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Quais verdades ouvidas é aqui? O evangelho pregado, tanto por Jesus Cristo como pelos apóstolos, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme, isso é, se tornou concreto a palavra falada por meio de anjos, toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, ele está se referindo aos 10 mandamentos. Deus fez os 10 mandamentos em 2 pedras, lembram-se disso? Não foi Deus que entregou na mão de Moisés, os anjos pegaram e colocaram, essa é a compreensão judaica, e deram para Moisés. Deus não encosta em Moisés, mata Moisés. Então ele está dizendo, se aquelas palavras que foram entregues por anjos, ela já foi seríssima, e toda transgressão contra os mandamentos já foram punidos, na sua desobediência com justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação que não vem de anjos, vem de Cristo? É o Evangelho. Como iremos escapar disso? A qual, presta atenção em nome do Senhor Jesus Cristo, que está escrito aqui. Presta atenção, irmãos. A qual, está falando da nova aliança, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada, não subiu com ele, foi confirmada pelos que a ouviram. Quem que ouviram? Os apóstolos, está no texto. Dando Deus testemunho juntamente com eles no plural, Jesus e os apóstolos, com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Dons de curar foi necessário para credenciar que tanto o ministério de Cristo, como o ministério apostólico, estava vindo a nova aliança. Eles pregavam uma nova aliança que era eterna e que não subiu com eles, da mesma forma como tudo aquilo que Jeremias fez, subiu com ele. Isaías fez e morreu, subiu com ele. Vamos esperar mais um, ficamos 400 anos, mais quantos anos? Você não tem mais esperar. O último profeta veio e transformou a nossa história. E deixou a sua igreja, e por mãos dos apóstolos foi credenciada essa verdade. Aquilo que Jesus fez, eles também fizeram debaixo dos dons. Estendo este o uso, foi se cessando. Mas a gente vai trabalhar isso quando terminarmos os dons. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé.